Existem momentos na vida em que o coração parece carregar um peso que ninguém consegue ver. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe uma batalha silenciosa acontecendo. São dias em que a mente se enche de perguntas, noites em que o descanso parece impossível e momentos em que a alma simplesmente se sente cansada. A Bíblia nos mostra que até grandes homens de Deus passaram por momentos assim. Houve um tempo em que Jó, em meio à dor e ao sofrimento, expressou palavras profundas que revelavam o tamanho da sua angústia. Ele chegou a questionar o próprio dia em que nasceu. Tamanha era a intensidade da sua luta. Talvez você nunca tenha dito palavras tão fortes como as de Jó, mas isso não significa que a batalha dentro de você não seja real. Muitos hoje estão enfrentando guerras emocionais, conflitos na mente, preocupações que parecem não ter fim e situações que tiram a paz do coração. A verdade é que essas lutas fazem parte da jornada humana. Em algum momento, todos enfrentamos dias difíceis, momentos de incerteza e temporadas em que tudo parece pesado demais para suportar. Mas mesmo quando a mente está cansada e o coração está ferido, existe uma verdade que nunca muda. Deus continua olhando para você. Mesmo quando você sente que ninguém percebe a sua dor, o Senhor vê cada lágrima, conhece cada pensamento e entende cada batalha que acontece dentro da sua alma. E hoje, através desta oração, nós vamos entregar essas batalhas nas mãos de Deus. Se você crê que Deus está falando com você neste momento, escreva nos comentários: Amém, Senhor, fortalece minha vida. A palavra de Deus também nos mostra que até homens considerados fortes espiritualmente passaram por momentos de profunda angústia. O rei Davi, por exemplo, que era conhecido por sua fé e coragem, também enfrentou dias em que o coração parecia esmagado pelo medo e pela tristeza. No Salmo 55, ele declarou algo muito forte. Seu coração estava angustiado dentro dele e o terror parecia cercá-lo. Essas palavras mostram que até alguém que caminhava tão próximo de Deus também conheceu o peso das batalhas emocionais. Isso nos ensina uma verdade importante. Sentir-se cansado, preocupado ou sobrecarregado não significa que você não tenha fé. Muitas vezes significa apenas que você é humano e está passando por uma temporada difícil. Talvez hoje você esteja lutando contra pensamentos que não dão descanso. Talvez esteja enfrentando preocupações sobre o futuro, problemas familiares, dificuldades financeiras ou situações que parecem não ter solução. Existem dias em que simplesmente levantar da cama já parece uma batalha. Há momentos em que o coração pergunta: até quando isso vai durar? E se você já fez essa pergunta, saiba que você não está sozinho. Ao longo da história, muitos servos de Deus também passaram por temporadas de lágrimas, dúvidas e cansaço. Mas existe algo poderoso que precisamos lembrar. Essas batalhas não definem o final da sua história. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Aquilo que hoje parece um peso impossível pode ser exatamente o lugar onde Deus começará a manifestar sua força. Se você acredita que Deus pode transformar essa batalha em testemunho, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. A Bíblia também nos apresenta a história de Hana, uma mulher que carregava uma dor profunda em seu coração. Durante muito tempo, ela viveu com o peso da frustração, do sofrimento e das perguntas sem resposta. Enquanto outras pessoas pareciam viver normalmente, ela enfrentava uma batalha silenciosa dentro da sua alma. O livro de 1 Samuel nos conta que, em meio à sua grande angústia, Hana foi até o Senhor e orou com lágrimas. Ela não tentou esconder sua dor, não fingiu que estava tudo bem. Pelo contrário, ela derramou diante de Deus tudo aquilo que estava esmagando o seu coração. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não espera que você seja forte o tempo todo.
Ele não exige que você esconda suas dores ou que finja que tudo está bem. O Senhor deseja que você vá até Ele exatamente como você está agora, com suas dúvidas, suas lágrimas, seus medos e suas preocupações. Talvez você esteja vivendo uma temporada parecida com a de Hannah. Um tempo em que parece que as respostas não chegam, em que as orações parecem silenciosas e em que o coração se pergunta se Deus realmente está vendo tudo isso. Mas a verdade é que Deus nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Cada lágrima derramada diante dele é vista, cada suspiro é ouvido e cada clamor é guardado pelo Senhor. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em silêncio em favor daqueles que confiam nele. Se esta mensagem está tocando seu coração agora, escreva nos comentários: glória a Deus, eu confio nos teus planos. A verdade é que as batalhas da mente e do coração são muito mais comuns do que imaginamos. Hoje, muitas pessoas carregam preocupações, medos e pressões que parecem pesadas demais para suportar. Há quem sorria por fora, mas por dentro esteja lutando para encontrar forças para continuar. Existem pessoas que todos os dias tentam entender por que certas situações aconteceram em suas vidas. Algumas carregam decepções profundas, outras enfrentam perdas, enquanto muitas simplesmente sentem que a vida se tornou mais difícil do que esperavam. E às vezes o mais difícil não é apenas a batalha em si, mas o tempo que ela parece durar. Há momentos em que a resposta não vem rápido. Há temporadas em que parece que a tempestade não passa tão cedo. É exatamente nesses períodos que muitos começam a se sentir fracos, cansados e até mesmo desanimados espiritualmente. Alguns começam a se perguntar se ainda têm forças para continuar lutando. Talvez você esteja vivendo um tempo assim agora. Um tempo em que tudo parece pesado, em que as preocupações ocupam a mente e em que a esperança parece pequena diante dos problemas. Mas existe algo que precisamos lembrar com toda a força do nosso coração. Nenhuma tempestade dura para sempre. Mesmo quando a batalha parece longa, Deus continua trabalhando em cada detalhe da sua história. O que hoje parece um deserto pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para fortalecer sua fé e preparar algo maior à frente. Se você acredita que Deus ainda está agindo na sua vida, mesmo em meio às dificuldades, escreva nos comentários: eu creio que Deus está cuidando de tudo. Existe algo que poucas pessoas falam sobre as batalhas da vida. Elas não apenas nos desafiam, elas também tentam nos moldar por dentro. Momentos difíceis podem deixar marcas profundas na mente e no coração. Se não tomarmos cuidado, as lutas podem nos fazer perder a esperança, a alegria e até mesmo a confiança em Deus. Algumas pessoas começam uma batalha acreditando que tudo vai passar rápido, mas quando o tempo se prolonga, o cansaço começa a aparecer. A fé parece enfraquecer. A mente se enche de pensamentos negativos e o coração começa a se perguntar se ainda vale a pena continuar lutando. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez em algum momento da sua caminhada você tenha se perguntado se conseguiria continuar sendo a mesma pessoa depois de tudo o que aconteceu. A verdade é que as lutas podem tentar nos marcar, mas elas não têm o poder de definir quem nós somos em Deus. O inimigo muitas vezes usa as dificuldades para tentar plantar medo, desânimo e dúvidas dentro da nossa mente. Mas é exatamente nesse ponto que precisamos tomar uma decisão espiritual importante: não permitir que a batalha roube quem Deus nos chamou para ser. Mesmo que as circunstâncias tenham tentado enfraquecer você, ainda existe uma força dentro da sua fé que pode se levantar novamente. Ainda existe esperança sendo renovada pelo Espírito de Deus. E se em algum momento você sentiu que se perdeu no meio dessa caminhada, saiba que sempre existe um caminho de volta para a presença do Senhor.
Se você decide hoje não deixar que as lutas destruam a sua fé, escreva nos comentários: minha fé permanece firme em Deus. Existe algo essencial que precisamos carregar no coração quando estamos atravessando qualquer batalha. Não podemos nos afastar de Deus no meio do processo. Muitas vezes, quando a dor aumenta, a tendência humana é se fechar, se isolar e até se distanciar espiritualmente. Algumas pessoas começam a pensar: talvez Deus tenha se esquecido de mim, ou talvez minhas orações não estejam sendo ouvidas. Esses pensamentos podem parecer reais no momento da dor, mas a verdade da palavra de Deus é completamente diferente. O próprio Senhor Jesus disse em Evangelho de João 16:33 que neste mundo teríamos aflições, mas também declarou algo poderoso: Ele já venceu o mundo. Isso significa que as dificuldades fazem parte da jornada, mas elas nunca terão a última palavra sobre a vida daqueles que confiam em Deus. Em livro de Isaías 43:2, Deus faz uma promessa extraordinária. Quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando atravessarmos rios profundos, eles não nos submergirão. E quando caminharmos pelo fogo, não seremos consumidos. Perceba algo muito importante. Deus não prometeu que nunca enfrentaríamos águas profundas ou momentos difíceis, mas Ele prometeu algo muito maior: sua presença constante em cada passo do caminho. E é exatamente essa presença que sustenta a nossa alma quando as forças parecem acabar. Quando tudo parece pesado demais, a presença de Deus se torna o lugar onde encontramos paz, direção e renovação. Se você decide hoje permanecer firme na presença de Deus, mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários: Deus está comigo em todas as batalhas. Para atravessar períodos difíceis, existe algo que todos nós precisamos desenvolver: resistência espiritual. Muitas vezes, queremos que Deus resolva tudo imediatamente, mas em diversas situações, Ele também trabalha fortalecendo nosso interior enquanto caminhamos pelo processo. A verdade é que, sem força espiritual, qualquer batalha se torna quase impossível de suportar. Quando a mente está cansada e o coração está ferido, até mesmo as tarefas mais simples da vida parecem pesadas. Mas existe um detalhe muito importante: nossa força humana tem limites. Em algum momento, ela se esgota. Porém, aqueles que caminham com Deus possuem uma fonte de força que nunca acaba. Quando buscamos o Senhor, Ele renova aquilo que parecia perdido. Quando nos aproximamos dEle, recebemos coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece longo. E existem duas fontes espirituais poderosas que Deus nos deu para enfrentar esses momentos: a oração e a palavra de Deus. A oração nos conecta diretamente com o coração do Pai. É o momento em que abrimos nossa alma, entregamos nossos medos e recebemos consolo. Já a palavra de Deus alimenta nossa mente com verdade. Enquanto as circunstâncias tentam nos encher de medo, a palavra nos lembra das promessas de Deus e fortalece nossa fé. Além disso, Deus também usa pessoas certas para nos ajudar. Conselhos sábios, palavras de encorajamento e irmãos na fé podem ser instrumentos de Deus para levantar alguém que está cansado. Se você acredita que Deus pode renovar suas forças hoje, escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças hoje. Agora vamos apresentar nosso coração diante de Deus em oração. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e gratidão. Senhor, eu te agradeço por esta mensagem, porque mesmo em meio às minhas lutas, eu reconheço que o Senhor continua falando comigo e mostrando que não estou sozinho. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando minha mente se enche de preocupações, o Senhor continua cuidando de cada detalhe da minha vida. Obrigado porque, apesar das dificuldades que enfrento, o Senhor não me abandonou e nunca soltou a minha mão. Pai,
Eu reconheço hoje diante de Ti que existem momentos em que me sinto cansado. Existem dias em que o peso das batalhas parece grande demais. Há momentos em que minha mente fica cheia de pensamentos e meu coração se sente sobrecarregado. Senhor, Tu conheces cada luta que está acontecendo dentro de mim. Tu sabes das preocupações que ninguém vê, das lágrimas que muitas vezes caem em silêncio e das perguntas que eu carrego no coração. Por isso hoje eu venho diante de Ti pedindo ajuda. Eu coloco nas Tuas mãos cada ansiedade, cada medo e cada situação que tem tirado minha paz. Pai, toca agora a minha mente e o meu coração. Começa a trazer calma onde existe agitação. Começa a trazer paz onde existe inquietação. E começa a restaurar a esperança dentro de mim. Se você está fazendo esta oração com fé agora, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minhas batalhas em Tuas mãos. Senhor, meu Deus, neste momento eu também confesso diante de Ti que muitas vezes me senti fraco durante essa caminhada. Houve dias em que a esperança parecia pequena e momentos em que até orar parecia difícil. Pai, Tu sabes que existem fases da vida em que o coração se cansa, a mente se sobrecarrega e a fé parece ser testada de todas as formas. Mas hoje eu me aproximo novamente da Tua presença, porque reconheço que somente em Ti encontro verdadeira força. Por isso eu Te peço agora, Senhor, renova as minhas forças, fortalece meu interior para que eu consiga continuar caminhando mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Ajuda-me também a permanecer firme na Tua palavra. Muitas vezes as vozes das preocupações e dos problemas falam tão alto que acabam tentando abafar aquilo que o Senhor já prometeu sobre a minha vida. Mas hoje eu escolho ouvir a Tua voz acima de qualquer situação. Escolho confiar que Tu estás trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Pai, coloca também pessoas certas no meu caminho. Pessoas que tragam palavras de fé, conselhos sábios e encorajamento quando eu mais precisar. E mesmo no meio desta batalha, eu declaro pela fé que essa situação não vai me destruir, não vai roubar minha esperança e não vai me afastar da Tua presença. Eu creio que o Senhor está comigo neste processo e que a Tua mão está guiando cada passo da minha vida. Se você crê que Deus está fortalecendo sua vida agora, escreva nos comentários: Deus está renovando minhas forças. Pai querido, neste momento eu também declaro pela fé que essa batalha não terá a palavra final sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor está trabalhando mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. Hoje, eu profetizo sobre minha própria vida que essa situação não vai dominar minha mente, não vai destruir minha paz e não vai deixar marcas permanentes na minha alma. Em nome de Jesus, eu declaro que todo o peso emocional, toda a angústia e toda a opressão mental começam a perder força agora. Senhor, onde essa batalha tentou deixar cicatrizes no meu coração, eu peço que a Tua cura comece a agir. Onde houve medo, que venha a Tua paz. Onde houve desânimo, que venha a Tua esperança. Onde houve cansaço, que venha a Tua força renovadora. Eu também declaro que este período difícil terá um fim. A Tua palavra diz que existe um tempo para todas as coisas. E eu creio que o Senhor está conduzindo minha vida para um novo tempo de vitória, de restauração e de testemunho. Por isso, mesmo enquanto espero pela resposta, eu escolho esperar com esperança. Eu não espero mais com desespero ou medo, mas com a certeza de que o Senhor está comigo em cada passo do caminho. Assim como a Tua palavra promete que quando passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco, eu creio que não estou sozinho nesta jornada. O Senhor está no controle do meu barco e com Ele comigo eu não vou afundar. Pai, obrigado porque a Tua paz começa a encher meu coração agora. Obrigado porque a Tua força está sendo renovada dentro de mim. E obrigado porque eu sei que com o Senhor ao meu lado, essa batalha também se transformará em testemunho. Em nome de Jesus, amém.
Se você fez esta oração com fé até o final, escreva nos comentários: Amém, eu creio na vitória que Deus preparou para mim. Antes de você sair deste vídeo, eu quero te lembrar de algo muito importante. Se esta oração tocou seu coração hoje, não foi por acaso. Deus sabia exatamente que você precisava ouvir essas palavras neste momento da sua vida. Talvez você tenha chegado aqui cansado, preocupado ou até sem esperança, mas agora Deus está renovando sua força. E se esta mensagem falou com você, eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui neste canal, nós oramos todos os dias, compartilhamos palavras que fortalecem a fé e mensagens que ajudam milhares de pessoas a começarem o dia com Deus. Então aproveite este momento e inscreva-se agora no canal. E não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube te avise sempre que uma nova oração poderosa for publicada. Porque muitas vezes a oração certa no momento certo pode transformar completamente um dia e até uma vida inteira. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está renovando minhas forças hoje. Eu vou ler seu comentário e orar por você. Que a paz de Deus esteja sobre sua vida hoje e sempre.